Então, com esse sentimento de alegria no coração, de estar renovando a nossa amizade, né, nesse trabalho de luz que tanto nós precisamos na nossa intimidade, e assim tirarmos o melhor proveito nesta hora que Deus está nos ofertando. Então, com a permissão de todos, eu tive, como eu não tenho muita prática na exposição online, eu estive observando, eu tenho mais prática em trabalho, né, profissional, que é bem diferente, que é uma coisa que flui de outra forma. Então, eu pensei o seguinte, eu vou pegar o extrato do Evangelho, né, que eu tenho um livro online, tenho um livro virtual, e como nós fazemos, nós vamos fazendo a leitura e assim fazendo a explanação do Evangelho em si, para não incorrer, né, em equívoco, nem cometer risco de fugir a esse subtema, que o tema central é aquela mensagem que Jesus nos deu, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, essa história, eu estava até conversando com a Mary antes, para saber realmente qual o público que está nos assistindo, né? Se é um público bem heterogêneo, com pessoas que têm como nós temos a oportunidade de vivenciar na casa espírita, nós temos pessoas que têm conhecimentos, são trabalhadores, e tem aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez. Então, a gente tem que ter esse cuidado como expositor, para levar uma mensagem que toque no coração de todos, de forma simples, sem ficar assim no emaranhado de palavras e achar que atingiu o objetivo. Nós corremos esse risco na condição de palestrante. Então, dentro desse princípio, nós preparamos aqui o extrato para, assim, tirar o melhor proveito. Página 78, deixa eu ver aqui. Desculpa aí, viu? Então, o Evangelho, que nós já conhecemos, né? A capa aí, Allan Kardec, onde nós vamos beber dessa fonte. De novo. Isto é uma mensagem que estão vindo bem, vocês estão captando a minha voz aí? Agora está bem, tá ouvindo agora. Ouvindo? Ok, então. Posso continuar? Ok, Fernando? Certo? Você está sem voz, mas está com o dedo firme, não é? Então, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema que Jesus vem nos chamando a atenção consagra praticamente assim 3 princípios da doutrina espírita. É o princípio da pré-existência da alma, ou do espírito, e o princípio da pluralidade das existências, como também o princípio maior de Deus, cuja mensagem é trazida por Jesus, sobre a misericórdia em si. Então, quando nós começamos a refletir sobre esse tema, nós somos contemplados pela misericórdia divina para nos acertarmos na nossa caminhada, ou seja, para ajustarmos a bússola que nós temos. A bússola
é a doutrina espírita, ajustar a rota para atingir a meta para a qual Deus nos criou, que é o amor. Então, tudo isso nós podemos resumir no amor. Então, desse tema central do capítulo 4, nós fomos contemplados com a parte que trata da reencarnação, que aperta os laços, né? Quando nós temos esse acreditar na reencarnação, ele também nos consola, nos dá um alívio, principalmente quando a gente vai se afastando, quer seja ou pelo nosso desencarne, pela nossa morte, ou pela morte de um ente querido nosso. Então, esse tema ele serve de consolo, tanto para quem está vivenciando e sabe que um dia vai acontecer este fato, né, do morrer, ou seja, do desencarne, que nós retornamos para o plano espiritual. E nos dá uma tranquilidade sabendo que os laços que nós criamos aqui não vão ser desfeitos. Então, começamos a refletir aqui. Vamos para a página 78, onde se inicia o nosso tema. Eu peço a vocês um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou aprendendo, né, a fazer esse trabalho online. 78. Então, o subtema é esse, que inicia no item 18. A encarnação fortalece o rompe. Então, isso aqui passa a ser, como se diz assim, um orvalho, né? um refrigério para a nossa alma diante do que nós passamos hoje e do que nos espera amanhã, principalmente no quesito do nosso afastamento físico, ou seja, do retorno para onde nós espiritual, a nossa pátria espiritual. Então, aqui no Evangelho, Allan Kardec deixa bem claro: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Qual é o princípio oposto? É que a gente não tem perspectiva nenhuma depois que morreu. Ali acabou tudo. É o princípio oposto da reencarnação. E o conceito de reencarnação, na doutrina espírita, que é a palavra ré, que é o prefixo, ou seja, o prefixo ré, junto do termo reencarnação, ela nos remete ao recomeço, né? Reiniciar, fazer de novo. Chico Xavier tem uma expressão interessante: a gente não pode retornar, não pode, mas pode fazer um novo começo. Não é assim que ele nos fala? Estou certo ou estou errado? Então, a gente vai fazer um novo começo. A gente ritual, né? A palavra ré já está se referindo a retorno. A encarnação em si parte-se do princípio da primeira experiência que nós temos, que é uma necessidade.
Porque Deus, em princípio, criou simples e ignorantes, simples de pureza. Jamais iria criar criaturas imperfeitas, como nós estamos nos apresentando. E Jesus já vem nos alertando isso faz tempo. Jesus veio uma mensagem mais suave, mais compreensível desse ciclo que nós temos que passar para atender à necessidade evolutiva nosso espírito. Então, se nós não entendemos nem acreditamos nisso, não vai, quando a gente morre, naquela palavra morte, morreu, acabou. Você não vai ter mais perspectiva nenhuma. E isso é verdade. A doutrina espírita, ela nos mostra, através de exemplos, nos mostrando nossa própria natureza, o nosso próprio viver, que realmente a reencarnação, ela existe. Então, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, primeiro, o raciocínio contido aqui no Evangelho nos mostra uma condição de vinda, ou seja, do plano espiritual para o plano terrestre, plano físico. Né? E como nós, dentro do princípio da pré-existência, já tínhamos uma relação de fraternidade, de solidariedade, como espíritos humanos na expressão de humanidade, de relação de solidariedade, enfim, de afeto, que quando nós retornamos, né, viemos do espaço para cá, nós não perdemos também essa relação. Esses buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma ciclo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mundo. E outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento, que se conservam. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos mais vivos eles estão. Não tem o número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a alma. A única que sobrevive é a destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelo sentido, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, a causa que lhe deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente, por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras,
a morte as separa na terra e no céu. Ou seja, de forma resumida, nós, como espíritos em evolução, criados para o progresso, Deus nos faculta oportunidades para que assim nós possamos, usando a nossa inteligência, possamos construir as virtudes necessárias para que possamos realmente atingir a meta final, ou seja, evoluirmos espiritualmente, evoluirmos também intelectualmente, no sentido de conhecimento da ciência, de ciências, e assim nos aproximarmos de Deus com o nosso espírito repurificado. Ou seja, a reencarnação, ela nos faculta, divina, tirar para que nós agregamos espíritos fazendo maus escolhas. Nossa inteligência, no nosso livre-arbítrio, às vezes, nós fazemos a nossa condição espiritual, maculando o nosso espírito, nos afastando de Deus. Então, a reencarnação, nesse princípio, é a misericórdia. E essa reencarnação, essa que é proporcionada por Deus, né, principalmente agora no estágio que nós estamos vivendo, nós estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos, habitando um planeta de provas e expiações, e com perspectiva de ascender para um outro plano, para um planeta de regeneração. E nisso nós vamos realizando os nossos laços. Laços que são os verdadeiros laços que não se rompem com o afastamento físico, ou seja, com o fenômeno da morte do corpo físico, e os laços materiais. Esses se dissolvem com as causas com as quais deu origem a esse laço. São as uniões alimentando são Hugo, são verdadeiros. Então, tá, tá, joia. O pessoal está entrando daqui a pouco. Vamos manter as câmeras desligadas, porque eu acredito que a internet dele não está tão legal assim.
A gente fecha as câmeras para poder ver se segura. Está retornando já. Ari? Oi. Eu tô aqui com o contato dele, mas eu não tô conseguindo. Tem como ou você entrar? Também não. Você tentou aí? Ele também não tá dando. Peraí, viu? Deixa eu tentar de novo. Mire? Oi, gente. Oi. Mire, perguntaram se ainda é possível fazer a inscrição para o Psicofonia. Mas não, né? Bota na lista de reserva. Pega o nome e manda o contato para mim. Está na lista de reserva. Não são as dificuldades do programa online, né, minha gente? Então, eu peço um pouquinho de paciência de todos para que possamos aguardar o nosso querido, para que ele possa dar continuidade. Eu espero que as meninas estão tentando essa comunicação. Conseguiu, Ari? Ó, eu fui falar, acabou eu que caí aqui. Apertei. Ah, olha ele. Olha ele. Olha ele. Fui falar com você, quem caiu fui eu, viu, Hugo? A internet. Está fechado o seu áudio, Hugo. Está fechado o seu áudio. Hugo, seu áudio está fechado. Está ouvindo agora? Agora sim. Isso serve de, assim, de prova para que a gente possa persistir, não possa desanimar, não é isso? Diante das dificuldades. Eu tenho algum tempinho ainda? Alô? Pode Está falar, tem ouvindo? 15 minutos. Tem 15 minutos, Hugo. 15. Pode falar. Então, Isso. resumindo, não é? Nós temos a reencarnação e a misericórdia divina, eu entendo assim.
porque representa uma nova oportunidade para todos nós, atendendo o atributo de Deus, da sua perfeição, porque ele nos criou para sermos felizes, ele não nos criou para o sofrimento, e tudo que ocorre de negativo com nossas vidas é por nossa conta mesmo, pelo mau uso da nossa inteligência, né? Do nosso livre-arbítrio, e que, juntamente com os nossos irmãos também, que muitas das vezes agem de forma equivocada, nós nos aliamos a esses nossos irmãos, mas como Deus é misericórdia, ele nos facultou essa oportunidade de mais uma chance. Por isso que Jesus diz assim, não perdoai 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dentro desse pensamento, eu tenho aqui praticamente assim, 2 exemplos de vida, certo? O primeiro exemplo eu posso tirar do próprio livro dos Espíritos, do nosso irmão mais evoluído, Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denis Rivail, que realmente é um espírito de escola, e ele, quando estava ali elaborando a doutrina espírita, na sua trabalho de codificação, ele estava na questão 642. Estava muito cansado e ele se lembrou de um sonho que Lutero, aquele que rachou a igreja no meio, que ele estava tentando levar uma mudança de comportamento da Igreja Católica, e ele foi mal interpretado, Lutero, e a gente não vai falar dele, mas fazendo assim uma analogia entre Lutero e Kardec. Lutero também foi um espírito cristão que queria preservar os princípios cristãos, foi mal interpretado. E Allan Kardec, ele teve notícia que um sonho de Lutero. Lutero sonhou que havia ido no paraíso. Ele foi transportado ao paraíso. Conforme nós entendemos aqui na Terra, aquele lugar bem tranquilo, cheio de passarinho, bem calmo, aquele clima agradável, né? Enfim, paraíso, o nome já está dizendo. É o sonho das pessoas de ir para o paraíso. Aí Allan Kardec, pensando nesse sonho de Lutero, porque Lutero esteve no paraíso para obter informes de Deus sobre como deveria proceder melhor nessa luta que ele empreendeu. E Allan Kardec, pensativo, cansado já, de noitezinha, tal, naquele seu ambiente tranquilo, com a sua esposa, ele na sua escrivania, aí disse, mas Lutero foi ao paraíso e eu lidando com esse trabalho, né, buscando informes da espiritualidade, procurando entender para levar para a humanidade essa informação da solidariedade cósmica entre o plano espiritual e o plano físico, e eu nunca tive essa oportunidade. Só recebo aqui espíritos, são instruídos, mas mostrando as dificuldades da vida nesse processo evolutivo humano. E adormeceu. E quando ele adormeceu, ele se viu sendo transportado por um mensageiro do plano espiritual para um lugar desconhecido. E chegando lá nesse lugar, que não foi o paraíso que ele foi levado, ele chegou lá e viu uma região trevosa. E naquela região, ele estava ali, começando a ouvir a algazarra
daquelas pessoas, daqueles espíritos encarnados, gritos seguidos de gargalhadas, de loucura, enfim, verdadeiro pandemônio. E ele ficou condoído com aqueles espíritos, porque ele entendeu o sofrimento inenarrável daquele uso. E ele chegou para o seu amigo da espiritualidade, aquele que havia transportado ele para lá, aí perguntou: quem são esses? Por acaso são os crucificadores do Cristo? E aí o companheiro respondeu: não, os crucificadores de Jesus Cristo, eles foram socorridos pelo próprio Cristo. Eles foram retirados de uma zona como essa, zona de sofrimento, e foi dada nova oportunidade de reencarnação, de trabalho, porque eles eram espíritos selvagens. E como espíritos selvagens, eles não sabiam o que faziam. Por isso que Jesus disse: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E assim ele saiu perguntando. Então, esse pessoal aqui foram aqueles guerreiros malvados que não tinham dó nem piedade, passavam a espada a fogo e a ferro, degolava, matava. Ele disse, não, também esses guerreiros eram espíritos selvagens. E assim também foram socorridos, foram dadas novas oportunidades de reencarnação para aprender, de se educarem, se tornarem pessoas realmente humanas. E saiu perguntando, e o Calígula, e aqueles outros e tal. Aí, depois de muito perguntar, e a resposta sempre não, esse pessoal aí eram espíritos selvagens. E como sendo selvagens, eles foram acudidos, porque não sabiam o que faziam. Aí ele disse, e afinal, quem são esses, meu amigo? Quem são esses? Aí a resposta, esses são aqueles que foram educados, plenamente educados sob o exercício do bem, conforme Jesus ensinou, e por livre e espontânea vontade, deliberaram para a atividade do mal. E como eles eram pessoas que tinham conhecimento da necessidade de praticar o bem, conforme Jesus ensinou, e por livre e espontânea vontade escolheram praticar o mal, esses, Kardec, esses vão demorar mais aí. A reencarnação não vai sair tão fácil, porque nós podemos errar por ignorância, por sermos selvagens, mas errar com conhecimento de causa, com conhecimento de causa e efeito, aí a penalidade é maior. O agravame é maior. E aí, então, ele, de súbito, retornou para a sua escrivania como espírito, se acoplou novamente no seu corpo e aí acordou. Pegou sua canetinha, aquela que molha na tinta, e fez a pergunta. 642, que está lá no livro dos Espíritos. Pergunta 642. Deixa eu pegar o livro que me deu um branco aqui. O livro dos Espíritos.
Pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta, bem incisiva: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, essa pergunta ela tem que ser gravada na mente dos espíritas, porque há uma necessidade premente da gente estar vigilante nas nossas ações, porque, de repente, por conta das nossas imperfeições e por termos memória curta por conta disso, por sermos ainda assediados pelas coisas do mundo, a gente, de repente, está rezelando, né, e nos afastando de Deus, praticando algum mal. Porque não praticar o bem é praticar o mal. Então, a reencarnação, como diz Emmanuel, todo dia as formas se fazem e se desfazem. E nós temos esse conhecimento de causa e efeito hoje, e nós não podemos nos dar o luxo de não ter esse cuidado, porque o meu futuro, quer seja no retorno para a erraticidade, no plano espiritual, e depois o retorno para novas experiências, vai depender muito da nossa conduta aqui, né? Uma conduta que deve ser sempre cristã, errando, mas sempre procurando corrigir o erro, acertando o caminho da bússola. Tem eu posso ainda dar um exemplozinho? Alguém pode responder? Hugo, pode dar sim um exemplo. Posso? Pode Na sim. verdade, eu tenho dois. Eu vou procurar rápido. Vou ser rápido, certo? O nosso Chico Xavier, que nós estamos hoje trabalhando na sua causa, né, na Fraternidade Espírita, Chico Xavier, ele nos deu um exemplo interessante sobre uma viúva que se fizera espírita. E ela, todo dia, pedia serviço em prece, pedia serviço a Deus. Aspirava a reunir-se ao espírito do esposo, que havia sido assassinado numa festa rural. Essa senhora morava com o marido no interior e queria merecer essa aventura. Para isso, embora criticada pelos parentes, vivia dentro dos seus recursos, promovendo assistência ao próximo, socorro aos doentes, culto do evangelho nos lares necessitados, amparo aos recém-nascidos indigentes, auxílio às mãos desditosas, agasalho aos anciãos sofredores. Granjeara, desse modo, justa popularidade na beneficência. Certa manhã, infeliz rapaz, enfermo, lhe bateu à porta da casa. Pedia teto, consolação, temia morrer só. Apesar de censurada pelos familiares, a humilde senhora albergou entre os próprios filhos e velou por ele durante 2 meses de atenção e sacrifício, até que, por fim, o doente desencarnou, cercado de amor. Depois disso, quando a autoridade policial revistou os documentos do morto, a abnegada mulher foi informada de que o moço mendigo que lhe morrera nos braços tinha sido o assassino do seu próprio esposo. Então, que lição linda! Imagine se ela soubesse que esse rapaz tinha sido o criminoso que ceifou a vida de seu marido.
será que ela ia abrir a porta? Grande pergunta. Mas Deus, aproveitando a sua bondade, fez o primeiro socorro a esse rapaz, que nós não sabemos por que ele cometeu esse crime. E, ao mesmo tempo, ajudou o marido, socorrendo esse rapaz. Então, ela houve uma antecipação. Ela se antecipou. Ela não precisou retornar para o plano espiritual para fazer algum ato que pudesse melhorar a sua condição de vida espiritual. E é aqui na Terra que a gente tem que realizar tudo o que é necessário para garantir o nosso futuro. Outro exemplo bastante interessante é de um fazendeiro que tinha uma filha jovem, adolescente, entrando na fase da juventude, e essa filha era filha única, e ele queria que ela casasse com o seu vizinho fazendeiro, que era um grande proprietário também, porque essa união ia favorecer muito aos dois proprietários fazendeiros. Duas fazendas boas, grandes, ia tornar um império na região, com esse casamento, casando com um filho do outro fazendeiro. Mas eis que a menina se engraçou do filho do capataz. O capataz era um homem de bem, era um homem trabalhador, ele era produtivo e dava bom rendimento para a fazenda. Mas era o capataz, era o empregado da fazenda. E o filho era o filho do capataz, mesmo sendo um rapaz de boa linhagem física. Tinha um porte bonito, assim como a filha dele, e houve esse laço espiritual, foi criado entre os dois. Resultado, a filha insistiu em querer casar com o filho do capataz, mas o pai dela não ficou satisfeito com isso e arrumou um jeitinho de arrumar, ou seja, de provocar um acidente entre aspas, com o rapaz, e esse acidente fez com que fosse fatal e ceifasse a vida do rapaz. E ele desencarnou, o rapaz, e a menina ficou lá. Ele tratou de consolar a filha, dizendo que foi um acidente e que ela ia ter nova oportunidade. Trabalhou tanto a cabeça da menina que a menina terminou casando com o filho do outro fazendeiro e engravidou. E quem veio lá? O bebê. Esse bebê, depois que nasceu, ele não podia sentir a presença do avô, que se esperneava, não tinha acordo para o bebê. E a senhora, a avó, mãe da menina, foi procurar o Chico Xavier para pedir ajuda. E Chico explicou que era uma necessidade de reaproximação. Esse rapaz estava destinado para ser realmente o herdeiro do fazendeiro. Então, esses laços que nós não entendemos muito o que acontece conosco na vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã. É uma lição que serve para outras situações de vida, só para a gente ter um norte de que a nossa vida ela tem que ser bem vivida no sentido da relação, de respeito e de afeto ao semelhante, de compreensão, de empatia, coisa que está se extinguindo, né? Quanto mais religião tem o mundo, mais o mundo está indiferente ao ser humano e só visa os seus interesses particulares e materiais. Então, são lições de vidas que, vez por outra, a gente tem que fazer uma reflexão, ler novamente e entender que a nossa vida, ela depende, a nossa felicidade, ela depende
não é de estar envergando uma carteirinha de religioso, mas exercer a religiosidade no bom entendimento da palavra, amando e perdoando, praticando as verdades que Jesus nos ensinou, para que realmente, nessa caminhada evolutiva, a gente possa desenvolver as 3 potencialidades básicas para o aperfeiçoamento do nosso espírito, porque não basta só encarnar e reencarnar, se a gente não atinar para o verdadeiro significado desse processo, desse ciclo de existências. E a gente tem que aprender a exercitar a afetividade, que é o amai-vos uns aos outros, que Jesus vem nos chamando a atenção, exercitar a reciprocidade, que inclusive representa o melhor conceito de justiça, a reciprocidade, que é só faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem ou lhe façam. E a última potencialidade que todos nós carregamos dentro de nós, que é a cooperação, que é o amor em ação, compreendendo, bem compreendido, como necessidade de ambas as partes. Sem estas 3 potencialidades, dificilmente a ação educativa conduzirá o educando à verdadeira autonomia, prevenindo a ação nefasta do egoísmo e do orgulho que atrasa a nossa caminhada evolutiva. Então, é a nossa reflexão desta noite. Me perdoe pelas minhas falhas aí, né, que infelizmente deu errado. Eu acho que foi a minha internet também que caiu, né? Mas a experiência, e toda experiência é válida. Vou tentar me aperfeiçoar aí nesse sistema de comunicação, ok? Obrigada, Hugo. Pode concluir, meu filho. Que a paz de Jesus Cristo, né, e o amor de Maria Santíssima Nazaré, Espírito de luz, esteja sempre em nossas mentes e nossos corações. Boa noite para todos. Um grande abraço. Obrigada, Hugo, pelas suas reflexões. Foi muito propício, muito importante o que você nos trouxe na noite de hoje, né? O seu jeitinho, a sua simplicidade, que sempre nos encantou nessa caminhada no movimento espírita, sempre nos sensibiliza. Gratidão pelas reflexões que nos foi proporcionadas nessa noite. Com certeza você retornará para esse momento. Então, meus queridos amigos, então, na próxima semana, aguardo todos vocês, convidem outras pessoas para participar desse momento de evangelho. Vai estar conosco o nosso querido Eduardo Gouveia, o nosso Edu, que vai dar continuidade a esse mesmo tema nos itens de 18 a 23. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência as rompe. Então, teremos mais emoções da misericórdia de Deus, que é a reencarnação. Meus queridos amigos, procuremos nesse momento acalmar as nossas emoções, procuremos pensar naquele que é o caminho, a verdade e a vida, o amorável Cristo de Deus, e ao elevarmos os nossos pensamentos, visualizando a sua figura meiga, as nossas telas mentais, a Ele diremos: Senhor Jesus, nesse instante, estamos chegando ao término, Senhor, do nosso momento de evangelho. Quão gratos encontram-se os nossos corações por tudo quanto nos foi trazido nessa noite, pelos esclarecimentos, pelas reflexões, pelos exemplos, Senhor,
que foram nos proporcionados pelo nosso querido irmão Hugo, que tanto enche as nossas emoções, que tanto fortalece a nossa esperança, que tanto faz nos amar mais, Senhor, acreditando sinceramente nesse amor maior que nos convida a perseverar e seguir. Muito obrigada, mestre amado, por essa doutrina. Muito obrigada, Jesus querido, por esse evangelho que nos consola, que nos fortalece, que é o farol a iluminar a estrada da nossa redenção. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de servir na tua seara de amor. Fica conosco, mestre amado, amparando-nos e fortalecendo-nos por todo sempre, ao tempo em que também pedimos, Senhor, que nesse instante os nossos lares recebam as tuas bênçãos e a tua proteção. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Lembrando aos trabalhadores da fraternidade que sábado teremos o nosso momento presencial em forma de reunião para tratarmos de assuntos necessários e úteis e um momento confraternativo também. O convite estende-se para todos nós trabalhadores. Beijo no coração de todos e até lá.